Você conhece essa pessoa. Talvez essa pessoa seja você. Aquela que mergulhou fundo, que começou a ler, a meditar, a falar em despertar da consciência e, de repente, silenciou. Sumiu do happy hour da firma, parou de responder no grupo da família no Zap, trocou a agitação do fim de semana na Lapa pelo eco do próprio apartamento. E a pergunta que fica no ar, pesada como o céu de uma cidade grande antes da chuva, é: se eles encontraram a luz, por que se escondem na sombra? E se eu te dissesse que esse sumiço, essa aparente fuga, não é o que parece? Na verdade, esse é o sintoma de um dos maiores e mais perigosos equívocos do caminho espiritual moderno. A chave mestra para entender isso não está em nenhum guru da internet, mas em um mecanismo sutil que um observador da alma humana, Allan Kardec, já mapeava há mais de um século. Fica comigo, porque no final você vai entender por que a ideia de que você precisa proteger sua energia se isolando do mundo está completamente invertida. A grande verdade que a gente precisa encarar e que incomoda muita gente é esta: o verdadeiro despertar não te tira do mundo, ele te ensina a estar nele de um jeito novo e muito mais potente. Ele não te isola, ele te reconecta com uma responsabilidade que a maioria prefere ignorar. O que vemos por aí, esse movimento de se fechar numa bolha de positividade e conhecimento enquanto o mundo lá fora pega fogo, não é iluminação. É uma anestesia sofisticada. É o que eu chamo de paradoxo do farol apagado. Deixa eu te mostrar. Imagine um farol construído numa costa rochosa para guiar os navios na tempestade. Um dia, a luz do farol atinge uma consciência própria. Ela percebe a beleza da sua própria engrenagem, o brilho do seu cristal, a perfeição do seu mecanismo. Encantada consigo mesma, ela decide que o barulho dos navios, o caos do oceano, a escuridão lá fora, tudo isso atrapalha sua autoobservação. E então ela faz o impensável, apaga a própria luz para meditar em paz. O farol está desperto para si mesmo, mas se tornou inútil para o mundo. Ele esqueceu sua função. Quando você enxerga isso, não dá para desver. O que está realmente acontecendo é a espiritualidade sendo transformada em um hobby de autoajuda e não em uma ferramenta de transformação moral e de serviço. E é aqui que o método de Allan Kardec se torna uma bússola, um mapa para não se perder nessa neblina. Ele nos lembra com a precisão de um cientista e sem proselitismo que a prova do nosso progresso não está no quanto sabemos, mas no quanto fazemos. Não é sobre a quantidade de livros que você leu ou as horas que passou meditando. É sobre a caridade que você pratica. E caridade aqui, no sentido que ele propõe, não é só dar uma esmola no semáforo da Avenida Rebouças. É a benevolência em cada ação, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Agora, me diga, como você pratica isso trancado em casa, longe do chefe que te irrita, do parente que te provoca, do caos do metrô da Sé às 6 da tarde? A verdadeira oficina da alma, o verdadeiro tatame onde sua força é testada, é o mundo, com todas as suas arestas e imperfeições. Se você se inscreve numa academia e nunca vai, você não fica mais forte, você só paga a mensalidade. Aqui está o que quase ninguém está vendo. A questão que nos guiará não é se essas pessoas estão erradas, mas o que, psicologicamente, as leva a acionar o paradoxo do farol apagado. E mais importante, como é possível religar essa luz sem se queimar com o caos lá fora? A resposta envolve uma virada de chave fundamental na nossa compreensão do que significa ser útil e estar em paz ao mesmo tempo. Essa virada de chave é sutil, mas poderosa. A paz que você busca não é um refúgio, é uma ferramenta. A serenidade que você cultiva na meditação não é o prêmio final, é o seu equipamento de proteção individual para descer na mina de carvão que, por vezes, é a vida. O que leva alguém a acionar o paradoxo do farol apagado, no fundo, não é arrogância, é medo. É o medo de se contaminar com a negatividade do mundo. É o medo de, ao tentar ajudar, se desequilibrar e voltar à estaca zero. É o medo de que sua pequena luz seja engolida pela imensa escuridão. É uma lógica de escassez aplicada à espiritualidade. Preciso guardar minha energia, senão ela acaba. E é exatamente aqui que a maior ilusão se esconde.
O detalhe que quando você enxerga, não dá mais para desver. E aqui está a grande inversão. O detalhe que muda tudo e que a psicologia profunda e a visão de Kardec nos mostram com clareza. A energia da consciência não funciona como a bateria do seu celular. Ela funciona como um músculo. Se você a poupa, ela atrofia. Se você a exercita, ela cresce. Você não protege sua paz se escondendo do que a perturba. Você a fortalece ao aprender a mantê-la apesar do que a perturba. A tentativa de criar um santuário asséptico longe dos problemas gera uma paz de estufa, frágil, que se desfaz ao primeiro vento. A verdadeira paz, a paz robusta, é forjada no atrito, na interação, na aplicação diária da sua consciência. Pense nisso de forma prática. É no escritório, ao lidar com aquele colega que parece drenar a energia da sala, que você tem a chance de praticar a blindagem da sua paciência, de ser um ponto de neutralidade em vez de mais um foco de reclamação. Não se trata de resolver a vida dele, mas de não permitir que o problema dele se torne o seu. É naquela treta no almoço de domingo em família, com as mesmas discussões sobre política ou futebol, que você tem o laboratório perfeito para observar seus gatilhos, para escolher o silêncio consciente em vez da resposta reativa, para exercitar a indulgência que você leu nos livros. Fugir dessas situações não te torna mais evoluído, apenas te torna um atleta que nunca entra em campo por medo de se machucar. Aqui está o que quase ninguém está vendo. Cada interação difícil é um treino. Cada desafio é uma oportunidade de aplicar o que você aprendeu e, ao aplicar, integrar de verdade o conhecimento. O que está realmente acontecendo é uma inversão fundamental na lógica da energia. A maioria pensa na energia espiritual como a bateria de um celular. Se usar muito, acaba. Então, a estratégia é economizar, se isolar, guardar sua energia. Mas a energia da consciência não funciona assim. Ela funciona como um dínamo. Quanto mais ela gira, mais energia ela gera. Você não protege sua paz se escondendo do que a perturba. Você a fortalece ao aprender a mantê-la apesar do que a perturba. Mas e se essa escolha de se apagar, de fugir do treino, tiver uma consequência muito maior do que apenas a própria estagnação? E se, ao se omitir, você estiver, sem querer, alimentando exatamente aquilo de que tenta fugir? Aqui entramos na consequência mais profunda e talvez mais dolorosa do paradoxo do farol apagado. Ao se omitir, você não está apenas pausando seu progresso. Você está, por ausência, fortalecendo o exato oposto do que prega. A escuridão, a ignorância, a reatividade, elas não precisam de adeptos, elas só precisam de espaço. E cada pessoa consciente que se retira do jogo, que apaga sua luz para meditar no escuro, cede 1 metro quadrado de mundo para o caos. É a lei de causa e efeito em sua forma mais sutil e implacável. Sua omissão não é neutra, ela tem um peso, um eco. A ausência da sua lucidez em uma conversa difícil, a ausência da sua calma em um ambiente de trabalho tóxico, a ausência do seu exemplo silencioso, tudo isso deixa um vácuo que será preenchido pela energia que já domina o lugar. Ao tentar se salvar sozinho, você, sem querer, ajuda a afogar o coletivo do qual faz parte. E é aqui, finalmente, que a chave prometida no início se revela. A chave não é uma técnica secreta ou um mantra milagroso, é uma inversão de propósito. A pergunta a ser feita não é mais: como posso proteger minha paz do mundo? A pergunta que te liberta e te coloca em movimento é: como a minha paz pode servir ao mundo? Percebe a diferença? Na primeira, você é um fugitivo. Na segunda, você é um agente de transformação. Sua serenidade deixa de ser um bem de consumo pessoal e se torna uma ferramenta de serviço. Sua clareza mental não é mais para seu deleite particular, mas um farol para quem está perdido na neblina ao seu redor. Isso não significa que você precisa virar um pregador ou um salvador da pátria, longe disso. O serviço mais potente é silencioso. É ser o ponto de calma no meio da reunião estressante. É ouvir sem julgar um amigo que está sofrendo. É escolher a gentileza no trânsito da marginal. É ser a prova viva de que é possível sim caminhar pelo mundo sem ser engolido por ele. Este é o verdadeiro despertar, não uma fuga para o alto, mas um mergulho consciente na vida equipado com as ferramentas da alma. O resultado é uma paz que não teme a tempestade, pois aprendeu a ser o olho do furacão.
É construir vínculos mais fortes, não por concordância, mas por respeito e presença. É sentir uma alegria serena que não depende de nada externo, pois brota da certeza de estar cumprindo seu papel, por menor que pareça. Mas é exatamente nesse menor que pareça que mora o segredo, e também a maior armadilha. A nossa mente, treinada pela cultura do espetáculo, do post que viraliza, do case de sucesso, confunde impacto com barulho. A gente acha que para servir ao mundo é preciso fundar uma ONG, virar palestrante, ter milhares de seguidores. E ao colocar a régua tão alta, a gente se paralisa. A gente se convence de que nosso pequeno gesto, nossa pequena luz é insignificante. É como pensar que uma única gota de chuva não faz diferença para a terra seca, esquecendo que a chuva é feita de nada mais do que isso. O que quase ninguém está vendo é que a transformação mais profunda não acontece nos grandes palcos, mas nos pequenos atos de integridade. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Pense na Amanda, coordenadora de uma equipe de vendas numa empresa em Barueri. A pressão para bater a meta é brutal, o clima é de competição, de fofoca no café, de gente puxando o tapete do outro. A Amanda desperta, começa a meditar, a entender seus processos. A versão farol apagado da Amanda pediria demissão para proteger sua energia, ou se fecharia em sua sala com fones de ouvido ignorando o caos. Mas a Amanda que entendeu o mecanismo faz diferente. Na reunião em que o diretor humilha um vendedor, ela não entra na briga, mas depois, em particular, ela vai até o colega e diz: "Seu trabalho é importante, não deixe isso te abalar." Quando a fofoca sobre a vida pessoal de alguém começa, ela não repreende, apenas muda de assunto com uma pergunta sobre o projeto. Ela não faz um sermão, ela não dá uma palestra sobre empatia, ela apenas ancora uma energia diferente. O que está acontecendo ali é invisível para a maioria, mas é uma força poderosa. Ela está, com sua presença, quebrando o padrão de reatividade. Ela está sendo o dique que impede que a onda de negatividade se espalhe. Cada vez que ela faz isso, ela não está perdendo energia. Ela está fortalecendo o músculo da sua paz. Ela está provando para si mesma e para o universo que a sua calma não é teórica, é funcional. É uma paz que opera sob pressão. Agora, vamos ser honestos. Isso é fácil? Não. É exaustivo. Haverá dias em que a Amanda vai chegar em casa se sentindo drenada, pensando se vale a pena ser a única a remar contra a maré. E é aqui que entramos na próxima camada, na virada mais contra-intuitiva de todas. Porque essa sensação de esgotamento não é um sinal para desistir, mas um sintoma de que algo crucial ainda precisa ser ajustado na sua abordagem. Esse esgotamento que a Amanda sente e que talvez você conheça muito bem, não é um erro no sistema. É o sistema operando a partir de uma premissa errada. É o resultado de operar sob uma lógica que parece fazer todo sentido, mas que está fundamentalmente invertida. A lógica da bateria espiritual. A gente foi ensinado culturalmente a pensar na nossa paz, na nossa energia interior, como a bateria de um celular. Se você usa muito, ela acaba. Se você se expõe a ambientes pesados, ela descarrega mais rápido. Então, a solução óbvia é se proteger, se isolar, economizar a carga, se esconder do mundo para que a sua preciosa bateria dure mais. É a lógica da escassez aplicada à consciência. E é aqui que mora o maior e mais perigoso equívoco do caminho. Deixa eu te mostrar a grande inversão, o detalhe que quando você vê, não dá mais para desver. A energia da consciência, a paz que você cultiva, não funciona como uma bateria. Ela funciona como um músculo. Pense nisso por um segundo. O que acontece com um músculo que você poupa, que você protege, do esforço que você nunca usa? Ele atrofia, fica fraco, incapaz de levantar qualquer peso. Agora, o que acontece com um músculo que você exercita, que você coloca sob tensão controlada, que você desafia? Ele cresce, fica mais forte, mais resiliente, mais capaz. Você não protege sua paz se escondendo do que a perturba. Você a fortalece ao aprender a mantê-la apesar do que a perturba. A tentativa de criar um santuário asséptico, longe dos problemas, gera uma paz de estufa, uma serenidade frágil que se quebra ao primeiro vento mais forte. A verdadeira paz, a paz robusta que realmente te transforma, é forjada no atrito. É na prática, no campo de batalha do dia a dia. Aquele escritório tóxico da Amanda não é o lugar para fugir, é o ginásio da alma dela.
Cada reunião tensa é uma série de repetições para o músculo da paciência. Cada fofoca que ela se recusa a alimentar é um exercício de integridade. Aquele almoço de domingo em família com o tio do pavê fazendo as mesmas piadas e a mesma discussão política de sempre não é uma armadilha. É o seu dojo particular para treinar a escuta sem julgamento, para observar seus próprios gatilhos sem reagir. Fugir dessas situações não te torna mais evoluído, apenas te torna um atleta que nunca entra em campo por medo de se machucar. Cada interação difícil é um treino. Cada desafio é a oportunidade de aplicar o que você leu nos livros e, ao aplicar, integrar de verdade. Mas é aqui que a maior objeção silenciosa aparece, a razão pela qual tantos desistem no meio do caminho ou escolhem a rota de fuga. Você pensa, ok, entendi, mas e a minha energia? E a minha paz que eu lutei tanto para conquistar? Se eu me meter de novo nesse ninho de vespas que é o meu trabalho ou nessas discussões sem fim da minha família, eu vou ser engolido, vou perder tudo o que construí. É um medo legítimo, é o medo de se contaminar. A lógica parece fazer sentido. Para proteger a luz, eu preciso mantê-la longe da escuridão. Para manter a água limpa, eu não posso misturá-la com a lama. O que está realmente acontecendo aqui é que estamos aplicando uma lógica materialista a um recurso que não é material. E este é o detalhe que, quando você enxerga, não dá mais para desver. A sua paz, a sua energia espiritual, a sua consciência, ela não funciona como a bateria do seu celular, que se você usar muito, acaba. Ela funciona como um músculo. Se você poupa o músculo, se você o protege de qualquer esforço, ele atrofia. Fica fraco, incapaz de levantar qualquer peso. Mas, se você o exercita, se você o coloca sob tensão controlada, ele se rompe em microfissuras e, ao se reconstruir, fica mais forte do que antes. A energia da consciência opera pela mesma lei. Você não protege a sua paz se escondendo do que a perturba. Você a fortalece ao aprender a mantê-la apesar do que a perturba. A tentativa de criar um santuário particular, um apartamento asséptico longe dos problemas do mundo, gera o que podemos chamar de uma paz de estufa. É bonita, é delicada, mas se desfaz ao primeiro vento mais forte. A verdadeira paz, a paz robusta que te ancora de verdade, é forjada no atrito. É uma paz de campo aberto, que já enfrentou chuva, sol e ventania e por isso mesmo sabe se manter firme. Mas e se essa escolha de se apagar, de fugir do treino, tiver uma consequência muito maior do que apenas a própria estagnação? E se ao se omitir, você, sem querer, alimentando exatamente aquilo de que tenta fugir? Segura essa ideia, porque é aqui que o mecanismo invisível se revela por completo. Aqui entramos na consequência mais profunda e talvez mais dolorosa do paradoxo do farol apagado. A resposta para aquela pergunta que deixamos no ar. Ao se omitir, você não está apenas pausando o seu progresso. Você está, por ausência, fortalecendo o exato oposto do que prega. A escuridão, a ignorância, a reatividade, elas não precisam de adeptos, elas só precisam de espaço. E cada pessoa consciente que se retira do jogo, que apaga sua luz para meditar no escuro, cede 1 metro quadrado de mundo para o caos. É a lei de causa e efeito em sua forma mais sutil e implacável. Sua omissão não é neutra. Ela tem um peso, um eco. A ausência da sua lucidez em uma conversa difícil, a ausência da sua calma em um ambiente de trabalho tóxico, a ausência do seu exemplo silencioso, tudo isso deixa um vácuo que será preenchido pela energia que já domina o lugar. Ao tentar se salvar sozinho, você, sem querer, ajuda a afogar o coletivo do qual faz parte. E é aqui, finalmente, que a chave prometida no início se revela. A chave não é uma técnica secreta ou um mantra milagroso. É uma inversão de propósito. A pergunta a ser feita não é mais: como posso proteger minha paz do mundo? A pergunta que te liberta e te coloca em movimento é: como a minha paz pode servir ao mundo? Percebe a diferença? Na primeira, você é um fugitivo. Na segunda, você é um agente de transformação. Sua serenidade deixa de ser um bem de consumo pessoal e se torna uma ferramenta de serviço. Sua clareza mental não é mais para seu deleite particular, mas um farol para quem está perdido na neblina ao seu redor.
Isso não significa que você precisa virar um pregador ou um salvador da pátria. Longe disso. O serviço mais potente é silencioso. É ser o ponto de calma no meio da reunião estressante. É ouvir sem julgar um amigo que está sofrendo. É escolher a gentileza no trânsito da Marginal Pinheiros. É ser a prova viva de que é possível sim caminhar pelo mundo sem ser engolido por ele. Este é o verdadeiro despertar, não uma fuga para o alto, mas um mergulho consciente na vida, equipado com as ferramentas da alma. O resultado é uma paz que não teme a tempestade, pois aprendeu a ser o olho do furacão. É construir vínculos mais fortes, não por concordância, mas por respeito e presença. É sentir uma alegria serena que não depende de nada externo, pois brota da certeza de estar cumprindo seu papel, por menor que pareça. Mas a pergunta que fica é: como, na prática, a gente faz isso? Como se transforma de um farol apagado, focado em si mesmo, para um ponto de luz ativo, sem se queimar no processo? Deixa eu te mostrar 3 alavancas, 3 ajustes finos que você pode começar a fazer hoje e que não exigem que você mude de casa, de emprego ou de vida. A primeira alavanca, e talvez a mais poderosa, é uma simples troca de pergunta na sua cabeça. Em vez de entrar numa situação, seja uma reunião tensa na firma ou a fila do supermercado no dia de pagamento, se perguntando como eu sobrevivo a isso ou como eu me protejo dessa energia ruim, você começa a se perguntar qual é a minha função aqui. Às vezes, a função é só não adicionar mais caos. É ser o único rosto sereno na fila do banco, a única pessoa que não bufa de impaciência. Você não precisa fazer nada, apenas ser a calma. Essa mudança de foco tira você do modo de defesa e te coloca no modo de serviço, mesmo que o serviço seja apenas não piorar as coisas. E quando você enxerga isso, não dá para desver. Cada momento vira uma oportunidade. A segunda alavanca é a prática consciente do micro-hábito da não reatividade. Pense naquele gatilho específico que sempre te tira do sério. Aquela opinião política do seu tio no churrasco de domingo, o jeito que seu chefe fala com você, a buzina que você leva no trânsito. O despertar não te torna imune a isso. Ele te dá um segundo de espaço entre o estímulo e a sua resposta. E nesse segundo, você escolhe. Em vez de explodir, você respira. Em vez de revidar, você observa a raiva subindo e a deixa passar, como uma nuvem. Isso não é fraqueza, é o maior exercício de força que existe. É você no controle, e não seus impulsos. E a terceira alavanca é a linguagem. Você começa a tratar suas palavras como ferramentas de precisão. Percebe que reclamar do tempo, do governo, do chefe é como jogar lixo no seu próprio quintal. Não resolve nada e só polui o ambiente. Você para de participar daquela rodinha de fofoca no café da empresa. Você escolhe conscientemente usar palavras que constroem, que acalmam, que esclarecem. Quando um amigo te liga para desabafar, em vez de botar mais pilha, você simplesmente ouve. Sua palavra se torna um bálsamo, não mais um veneno. Essas 3 alavancas, a mudança de foco, a não reatividade e a linguagem consciente, são o treinamento do dia a dia, são a musculação da alma. E quando você começa a praticá-las, o paradoxo se desfaz. Você percebe que, ao servir o mundo com sua paz se multiplica. Você não perde energia, você gera. Você se torna um dínamo, não uma bateria. E é aí que o verdadeiro milagre do despertar acontece. Você para de fugir da vida e começa finalmente a vivê-la. Não como um espectador assustado, mas como um participante consciente. A sua paz deixa de ser um objeto de museu guardado numa redoma de vidro e se torna sua ferramenta de campo, suja de terra, usada, testada e, por isso mesmo, cada vez mais forte. O resultado é uma serenidade que não teme a tempestade, pois aprendeu a ser o olho do furacão. É construir vínculos mais fortes, não por concordância, mas por respeito e presença. É sentir uma alegria que não depende de nada externo, pois brota da certeza de estar cumprindo seu papel, por menor que pareça. Se você faz parte dessa minoria que se recusa a apagar a luz, que entende que a espiritualidade é prática e não teoria, fica por aqui. Nós não somos uma comunidade de perfeitos, mas de praticantes imperfeitos, que tropeçam, mas que seguem tentando.
Agora, vai no vídeo sobre como construir a resiliência emocional no dia a dia. Ele é a chave prática que costura tudo o que você ouviu hoje, o manual de ferramentas para o seu farol. Porque a sua luz, por menor que seja, nunca foi só para você.